Porque Robinho. O Ministério Público Federal defende que o ex-jogador seja preso aqui no Brasil. Quem traz os detalhes dessa história é a Berenice Leite. O Ministério Público Federal entregou à Justiça um parecer indicando que não há nada que impeça a prisão de Robinho no Brasil. Inclusive, o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, listou 4 endereços nos quais Robinho pode ser encontrado. Todos ficam na Baixada Santista, no litoral de São Paulo. Lembrando que o ex-jogador foi condenado a 9 anos de prisão pelo estupro de uma jovem em Milão. O crime foi ainda em 2013. Na época, Robinho era um dos principais jogadores do Milan. Esse caso já transitou em julgado na Itália, ou seja, todos os recursos foram esgotados e a defesa de Robinho não conseguiu reverter a condenação. Mas os advogados ainda questionam a transferência da pena ao Brasil. E agora quem cuida desse caso é o Superior Tribunal de Justiça. A questão está com a ministra do STJ, Maria Tereza de Assis Moura, e o próximo passo, a próxima medida dela deve ser ouvir a defesa do ex-jogador. O governo italiano encaminhou um pedido de execução de pena em janeiro. Na semana passada, o ministro da Justiça, Flávio Dino, inclusive, confirmou que a tramitação do processo já foi iniciada. O pedido da Itália se dá pela impossibilidade de Robinho ser extraditado para cumprir a pena no país onde se deu o crime, já que a Constituição brasileira não permite a extradição de cidadãos brasileiros. Além disso, o parecer do MPF lista requisitos que permitem que Robinho cumpra a pena aqui no Brasil. Um deles é justamente o trânsito em julgado. A justiça italiana já o condenou em todas as instâncias. Outro requisito é o fato da nacionalidade. Ele está no Brasil, o seu país natural, e tem endereço fixo, parentes que moram aqui no Brasil. E, por fim, o fato do crime pelo qual ele foi condenado ser considerado uma infração penal em ambos os países. De Brasília, Berenice Leite. Tá aí a reportagem da nossa Berenice Leite e eu quero entender se vocês concordam com essa posição do Ministério Público. Tem que ser preso aqui mesmo? Claro, sim. A gente precisa respeitar as instituições da Itália, uma democracia plena, parceira do Brasil. Ele foi devidamente julgado, teve direito à defesa e foi punido em todas as instâncias. Então, eu acho que até em respeito às mulheres brasileiras... Sim, não tem que passar a mão, sabe? Eu acho que chega nesse momento, mano, exato, que a gente já vive realmente a casos e casos, por isso que eu acho que todas as denúncias de assédio, principalmente de assédio, estupro, elas devem ser devidamente e extremamente investigadas. Por quê? Porque a gente sabe que existem também vários casos onde algumas mulheres se aproveitaram da situação e depois a gente entendeu que não era absolutamente nada daquilo que tinham dito. Mas nesse caso do Robinho, que veio realmente numa investigação extremamente séria e contundente, sem dúvida alguma, eu acho que ele tem que cumprir mesmo, tem que parar com essa história. Pois é. E uma coisa que eu acho triste são ídolos do futebol, Tem o Robinho, tem o caso do Daniel Alves, que, com a carreira toda feita, com a vida ganha e se envolvem no... Mas isso aí, meu amigo, assim, eu vou te falar, existe uma coisa na vida que a gente precisa entender que é caráter, Mas você acha que isso está linkado ao caráter? Eu acho que isso está linkado completamente a também algum distúrbio, cara. Você acha? Eu acho, sabe? Eu acho que... Esses jogadores, eles estão acostumados a terem um status de poder social, Eles jogam e tem isso toda... é verdade. E aí, de repente, a carreira chega ao fim... E parece que essa necessidade de se sentir poderoso... Mas chega ao fim como? Porque eles saem milionários dessas eu vou te falar. Exato, mas o holofote de ser o jogador sempre dá atenção. Tem o poder, tem o dinheiro, Deixa eu falar, não pode generalizar, tem muito jogador cheio de grana, entendeu? Que preza pela família, que tá lá firme e forte no relacionamento, que valoriza. São figuras e figuras, como existe em qualquer outra profissão, certo? Vai lá no mercado financeiro, você vai achar, classe política, você vai achar, na comunicação você vai achar. É gente que tem caráter e gente que não tem caráter. Eu pelo menos acho isso. Acho que é um problema de caráter essa história. É isso. O que você acha, Lê?
tem um ponto também que a gente precisa organizar nossa relação com a Itália em relação a presos. A gente teve 2 casos famosos, aqui era o Cesare Battisti, que a gente ficou segurando, não devolvia e tal, ficou muito pelo governo Lula, foi culpado disso, de fazer essa bagunça. E você teve lá também o caso do Salvatore Cacciola, que ele fugiu, ia ser preso aqui no Brasil, fugiu para a Itália, e aí os advogados dele diziam, nunca mais a sua vida saia daqui. E a Itália não estava devolvendo. Ele pegou uma motoquinha e resolveu dar uma passeada em Mônaco, foi pego e mandado para cá. Então, precisa parar com essa bagunça. O Brasil tem uma história enorme de boas relações com a Itália. Aí em São Paulo mesmo, uma parte enorme da cidade de descendentes de italianos, a gente precisa zerar e ficar de bem com a Itália. E quando tiver bandido italiano aqui, mandar para lá. Quando tiver bandido brasileiro lá, que eles mandem para cá.